versículo 26. Acharam? Sim. Então, eu vou ler. Enquanto comiam, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou cálice e, tendo dado graças, e o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Até 28, nós lemos. Boa noite. Tudo bem? Quando nós lemos a Bíblia, essa Bíblia explica e mostra para explicar sobre nossa vida e nosso coração. Assim como na Bíblia tem animal, jumento. Esse jumento também na Bíblia Deus continuamente fala para mostrar sobre a nossa vida e o nosso coração. Por quê? Esse jumento é animal que sempre carrega as cargas. Desde nascer até morrer, sempre vive carregando as cargas. Não é? Sim. Então, Deus quer mostrar a nossa vida também. Sempre. Não porque alguém nos deu muitos problemas. Não porque alguém nos mandou carregar. Mas qual é nosso costume? Qual é a nossa natureza? Para seus filhos, você perguntem. Perguntem uma vez. Você tem problema? O que eles vão responder? Gabi, responde para sua mãe. Muito difícil, né, mãe, né? Ai, pai, eu tô aqui, filha. Eu sou sua mãe, eu tô aqui. Pessoal, alguém tem problema? Alguém mandou? Mesmo que mãe esteja do lado, o pai esteja na frente, mas, pessoal, qual é a nossa natureza? Todos os homens vivem carregando preocupações, dificuldades, pensamentos, pecados. Não é verdade? Sim. Só que a Bíblia fala em Mateus capítulo 21, até quando esse jumento ficou carregando as cargas? Até quando? Quando Jesus mandou dois discípulos para desprender e pegar esse jumento. Porque Jesus queria usar. Entenderam? Sim. No momento em que esse jumento foi utilizado por Jesus, ele não carregou mais. Desde então, ele começou a andar com Jesus Cristo. Por quê? Quem montou nele? Jesus começou a conduzir. Vamos. Irmãos, se nós não for utilizados por Jesus, nossa vida só fica carregando as cargas. Vocês querem ser utilizados por Jesus ou querem viver sem Jesus? Quem vive sem Jesus, então fica carregando suas cargas. Jesus falou, eu vou utilizar esse jumento. Desde então, esse jumento começou a andar com a glória de Deus. Porque as pessoas começaram a cantar, Hosana, aleluia, todo mundo se prostrando diante de jumento.
ou diante de Jesus. Diante de Jesus. Por causa de Jesus, esse jumento também ficou glorificado, sendo estabelecido. Na verdade, jumento era um animal imundo, que não tinha nenhuma condição para receber glória, e nem poder entrar no templo de Jerusalém. Não é verdade? Mas por andar com Jesus, porque ele carregou Jesus. Desde então, Jesus se tornou dono desse jumento. Jesus falou: vamos, 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 vamos. Esquerda, direita, para frente, para, corre. Quem começou a conduzir? Jesus. Desde então, ele começou a andar com Jesus. E ainda ele entrou no templo de Jerusalém, onde somente os animais limpos podem entrar. Não é verdade? Sim. Nós também, no momento em que nós aceitamos Jesus, no momento em que Jesus se tornou nosso dono, desde então, nós podemos viver recebendo glória de Deus, bênção de Deus, e ainda sendo estabelecido por causa de Jesus. E no final, nós poderemos entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Uma pessoa insensata, não quero ser utilizado, porque é minha vida. Eu quero viver à vontade. Essa pessoa vai viver livremente? Não. Vai carregar outras cargas. Sim ou não? Sim. Preocupações, pensamentos, angústias, rancores, dificuldades, injustiça, desonra, preocupações, reclamações. Isso que fica cheio de coração. Não é? Mas se aceitar Jesus, Jesus tira todas essas coisas e nos liberta e Ele nos guia. Não é? Sim. Que tipo de vida é melhor? Viver sem Jesus? Ou com Jesus? Com Jesus. Com Jesus bem melhor. Amém? Amém. Tá? Então, na Bíblia, Deus quer nos abençoar através de Jesus. Só que, antes de nós pegarmos e aceitarmos Jesus, Satanás também nos tenta, nos engana. Quem já pescou? Quem já pescou? Pescou, mas não pegou, né? Pegou. Qual? Minhoca? Pessoal, tá. Quando pesca, o que tem que colocar no anzol? É? Comida. É. Que comida? Isca. Ah, isca. Então, o que pode ser isca? Hã? Minhoca, camarão. Aquele que peixe gosta. Não peixe que não gosta. Para tentar. Tem que colocar isca bem gostosa. Sim ou não? Sim. Como outra vez eu falei, né? Sabe como Satanás nos tenta? É? Aquela coisa que nós gostamos. Sim. Sim ou não? Sim. Por isso, nós sempre caímos nessa armadilha. E nós, na hora, pegamos. Por quê? Parece muito bom. Parece. Sim ou não? Sim. Mas dentro da isca, o que tem? O que tem? Anzol. Um anzol. Só que por fora aparece? Não. Não aparece. Isso é o problema. Por fora só aparece o quê? A isca. Uma isca bem gostosa. Não é?
seria muito bom, muito gostoso. E um peixe olhando uma isca. Peixe olhando, né? Não tem nada. Eu descobri primeiro. Antes de outros chegarem, eu vou comer primeiro. E ele pega na hora. Não é? Ele pegou. Gostoso. Só que o que tinha dentro? Isso, anzol. O que tinha? Anzol. Anzol. Pessoal, desde então, a vida de peixe não é mais dele. Desde então, peixe não tem como viver como ele quer. Peixe só pode ser arrastado como anzol leva. Sim ou não? Sim. Peixe pode se exportar. Eu quero ir para lá. Não adianta. O que tem? Anzol. Anzol puxa. Só pode ser arrastado. Não é? Sim. Irmãos, sabe, na Bíblia está escrito: cobiçar gera pecado. E o pecado? A morte. Não é? Sim. Então, parece isca de Satanás é muito boa, gostosa, maravilhosa e muito desejável, agradável. Não é? Parece bom. Mas se pegar, o que acontece? Irmãos, Satanás nos engana para cair no pecado. Não é? Sim. E se cair no pecado, o que acontece? No pecado tem um anzol de condenação. O que tem? Anzol de condenação. Irmãos, vocês já cometeram pecados? Sim. Acho que nossos irmãos não cometem pecados, né? Não sei se Magda cometeu pecado. Acho que Magda também não, né? Irmãos, sabe engolir anzol? É? O Coreia não pode engolir. Pessoal, quando nós pegamos uma isca, um pecado de Satanás, isso não é tudo. Quando nós cometemos pecados, desde então, anzol nos arrasta para lá, para cá. Eu quero voltar à minha casa. Não pode. Eu quero para meu amigo. Não pode. Eu quero descansar. Não pode. Por quê? O que está puxando? Anzol está puxando. Irmãos, sabe, quando nós cometemos pecados, não por causa do pecado nós sofremos. Depois de cometer pecados, Satanás nos engana com a condenação. Isso é mais difícil. O que quer dizer? Muitas pessoas, depois de cometer pecados, ficam escuras, difíceis e silenciosamente desaparecem ou caem. Por quê? Pessoal, tá? Agora há pouco, né? Irmã Miriam, ela testemunhou um pouco, né? Pessoal, Satanás coloca um pensamento e depois, como ele faz? Como ele faz? Satanás nos condena. E essa condenação nos leva. Só que essa condenação só fica trabalhando e nos arrastando e nos condenando no coração.
por fora. Ninguém sabe, ninguém percebe, mas aquela pessoa que está sendo julgada e condenada fica muito difícil. Por quê? Está se condenando. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu não deveria fazer. Eu não deveria cometer pecado. Eu não deveria. Continuamente fica sofrendo. E cada vez fica mais escuro, mais difícil, mais condenado. Entenderam? Irmãos, hoje à noite, eu quero explicar para vocês sobre como nós podemos nos libertar de condenação. Sobre o quê? Tema de hoje à noite é o quê? Como pode se libertar de condenação. Entenderam? Então, irmãos, na Bíblia, Deus utilizou umas pessoas para explicar essa parte. Quem? Davi e Pedro. E tem mais pessoas, mas hoje à noite eu vou explicar só com 2 pessoas. Por quê? Irmãos, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Sim ou não? Sim. Também no mesmo momento, Judas Iscariotes também ele vendeu Jesus. Judas vendeu Jesus e Pedro negou Jesus. Ou seja, os dois abandonaram Jesus, traíram. Não é? Sim. Mas, depois de cometer pecados, Judas Iscariotes, ele se matou e sumiu da Bíblia. Mas Pedro, ele negou Jesus 3 vezes e depois ele se tornou grande servo de Deus e fortemente viveu por Deus e pelo Evangelho. Por quê? Ele também se condenou, mas ele se libertou dessa condenação e ele foi utilizado fortemente para Deus. No Antigo Testamento, Davi também era grande servo de Deus, mas ele também caiu no pecado. Ele foi escolhido por Deus e um dia o profeta Samuel foi à casa de Jessé e ungiu sobre a cabeça de Davi. Não é? Ele era bem jovem. Ele já foi escolhido por Deus e um dia ele matando Golias se tornou herói no Israel. Não é? Assim ele foi utilizado por Deus, foi estabelecido por Deus e também ele se tornou rei de Israel. Mas no segundo Samuel ele acabou pecando. Ele adulterou com a esposa de Urias e depois, para esconder seu pecado, ele matou Urias, marido dela. Não é? Sim. Então, Davi também era um homem de Deus. Só que ele também caiu no pecado. Não é? Então, se ele caiu no pecado, Deus poderia rejeitar e abandonar. Não é? Mas Davi novamente ele foi utilizado por Deus, saindo da condenação. Entenderam? Tá. Então, irmãos, na nossa vida também, quando vocês receberam salvação, vocês ficaram muito felizes. Sim ou não? Sim. Ah, que legal! Eu vou viver pelo Evangelho. Eu vou deixar minha vida, minhas redes, meus barcos, minha família. Eu vou seguir o caminho de Deus, como Pedro. Não, irmão Mike. Já era minha família. Tchau, Jaqueline, tchau. Pessoal, na nossa vida,
quando nós recebemos salvação, no nosso coração tinha aquele paixão, aquele fervor, aquele coração quente. Sim ou não? Sim. Mas também, sem querer, sem perceber, nós caímos nos pecados. Por que isso? Entenderam? E nesse momento, muitas pessoas, por errar e cometer pecados, depois perdendo aquele coração, depois, não adianta. Não adianta. Assim como Pedro, ele se condenando, eu não sou mais discípulo de Jesus. Eu vou voltar à minha casa. Como eu vivia, eu vou viver. Como pescador, eu vou viver. Que servo de Deus? Eu não sou. Eu não tenho condição. Olha a minha pessoa. Olha o que eu fiz. Eu neguei. Eu abandonei Jesus. Mas como eu posso dizer que eu sou servo de Deus? Não faz sentido. Eu não tenho condição. Ele, se condenando, ele foi para a sua cidade, sua casa. E voltou como pescador. Sim ou não? Sim. Mas na Bíblia, pessoal, isso não era o fim. Esse Pedro, ele voltou e se tornou grande servo de Deus. Por quê? Como? Se nós aprendermos dessa parte, nós também, depois da salvação, nós erramos às vezes. Também nós caímos nos pecados. Também, vendo nosso defeito, nossa fraqueza, nós nos condenamos. Para essa pessoa tão suja, má e defeituosa, como Deus vai trabalhar? Não tem como. Deus não vai se agradar. Deus não vai gostar de mim. Deus não vai me ajudar. Porque eu sou muito sujo, mau, carnal. Olha a minha pessoa. Desde então, as pessoas vivem na condenação de Satanás. E perdem toda a força, toda a esperança e coragem. E muitas pessoas, depois, ouvindo essa voz, acabam vivendo na carne. Por quê? Não adianta viver pela fé. Porque Deus não vai trabalhar. Então, eu vou viver de qualquer maneira. Que evangelho? Eu não tenho condição. Porque Deus não vai trabalhar. Eu já parte da igreja. Eu já fui repreendido fortemente pelo pastor. Porque eu não tenho condição. Não quero mais aprender. Não adianta. Por quê? Deus não vai trabalhar. Eu não tenho condição. Porque eu sou muito carnal, muito sujo. E pastor me disse que eu não tenho sentimento espiritual. Então para quê? Desde então, as pessoas só ouvindo Satanás. Amém, Satanás. Amém. Aleluia, Satanás. Eu sou fiel para você. Desde então, só fica ouvindo. Quando eu ia falar, alguém vai fazer. Mas eu não vou fazer. Por quê? Deus não vai trabalhar. Para o pastor Parque, sim, Deus vai trabalhar. Mas para mim, não. Muitas pessoas ficam se condenando, se julgando. E não tem mais coragem, paz e esperança em Deus. Entenderam? Sim. Tá? Irmãos, tá? Como vocês acham? Quando Davi cometeu pecado, depois ele escondeu seu pecado para ninguém perceber. Entenderam? Ninguém sabe. Ninguém está sabendo. Sim, há alguns servos que ficaram bem perto, sabiam. Por quê? Porque chamaram aquela Batseba e ficaram, né? Mas isso, ninguém sabia. Por se eles não contarem, ninguém sabe. Então, ninguém sabe. Mas, irmãos, por dentro,
no coração do Davi, você acha que ele tinha paz? Ele poderia ter liberdade? Tá, vamos ver como ele ficou. Tá, vamos ler Salmos. Está escrito na Bíblia, coração dele, como ele ficou. Salmos, capítulo 32. Salmos 32, versículo 3. Acharam? Salmos 32, versículo 3. Acharam? Sim. Eu vou ler. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, como ele ficou? Porque ele escondeu seu pecado para ninguém perceber. Não é? Para ninguém saber, para ninguém julgar. Mas ele mesmo, sozinho, ele ficou muito agoniado. Sim ou não? Sim. Por quê? Por que ele ficou agoniado? Porque estava se condenando. Tinha acusação de Satanás. Condenação de Satanás. Davi, você é muito mau, você é muito falso, você é muito mentiroso. Eu sei o que você fez. Você adulterou. E você, para esconder seu pecado, ainda matou. Você é muito mau. 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 Muito mau, mau, mau. Irmãos, como ficou? O que está escrito? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Irmãos, ele ficou em paz? Não, angustiado. De jeito nenhum. Mesmo que ele comendo comida boa, ele cantando, dançando nas festas, mas o coração dele não ficou em paz. Por quê? Tinha condenação. Contínua condenação. Irmãos, Davi ficou muito agoniado. Até quando? Até resolver essa condenação. Entenderam? Sim. Irmãos, sabe por que Davi cometeu esse pecado? Quem sabe, levanta a mão. Porque Deus permitiu. Deus, sabendo o que Davi ia fazer, Deus poderia segurar para Davi não pecar. Não é verdade? Sim. Mas Deus não segurou, não protegeu. E sim, Deus deixou para Davi cometer pecado e cair na tentação. E Davi caiu. Não é? Sim. Por que Deus não protegeu para não cometer? Irmãos, vocês também já caíram? Erraram? Sim. Vocês não reclamaram a Deus? Senhor, por que não me segurou? Por que não me protegeu? Para eu não cair no pecado? Para eu não errar? Por que Deus não segurou? Pois não reclamaram? Sim. É?
Ah, se Deus me segurasse, eu não receberia tanta repreensão, né? Mas porque Deus não segurou e o pastor descobriu e eu fui repreendido. Ah, irmãos, sabe, Deus tem poder para nos proteger. Deus tem sabedoria. Mas, assim como Deus deixou Davi para ele cair no pecado e cometer o pecado, Deus deixou Pedro para cometer pecados, para errar e negar Jesus Cristo. Por quê? Quem sabe? Ninguém sabe. Quem sabe? Mídia ainda não sabe. Hã? Eu não deveria ser enganado por Satanás. Hã? Eu queria ser fiel na igreja, sempre escutando. Miriam é mulher da fé. Ela vive pela fé. Não seria bom assim? Não, irmã Adriana? Hã? Irmã Adriana, ela é melhor palestrante na igreja, ela é mulher da fé, ela sempre obedece bem, segue bem, ultrapassando fardo, pensamento, ela vive pela fé. Pois não querem escutar essas coisas? Não é? Sim. Mas, irmãos, tá? Eu vou explicar por que Deus permitiu para Davi cair e Pedro também cair no pecado. Uma vez, eu reclamei a Deus. Sabe por quê? Eu recebi salvação no ano de 1992. Eu recebi salvação. Só que eu, na hora parte da igreja, e eu vivi no mundo por 10 anos. Sendo fracassado, eu voltei à igreja. Quando eu voltei à igreja, eu me arrependi. Se eu não partisse da igreja e ficasse na igreja, eu poderia aprender muitas coisas por 10 anos. Não acha? Sim. Por que parti da igreja? Que insensato! Naquele momento eu reclamei e me arrependi. Mas, passando um tempinho, eu na hora descobri por que Deus permitiu. Por que eu caí? Sabe por quê? Deus queria me ensinar uma coisa. Deus me ensina uma coisa. Se eu não partisse da igreja, eu jamais poderia aprender. Mas partindo da igreja e voltando, eu aprendi uma coisa muito preciosa. E eu entendi. Para eu ensinar, isso Deus permitiu. Algo que eu somente poderia aprender partindo da igreja. Deus me ensinou. Uma vez, porque naquela época, naquele tempo, há 5 anos, não sei, 4 anos. Porque minha esposa, porque estava grávida, ela perdeu. Ficou muito difícil. Só que naquele tempo, uma irmã da nossa igreja também perdeu o bebê. E minha esposa, ela já sofreu por causa disso e ela podia contar para ela. E ela podia testemunhar e podia consolar a essa irmã. Porque ela aprendeu só
experimentando. Irmãos, sabe, Deus permitiu para Davi cometer pecado e Pedro negar Jesus Cristo. Por quê? Através desses pecados, para eles aprenderem como podem cair no pecado e como podem sair da condenação. Se eles não caíssem no pecado, eles não podem aprender. Irmãos, olha, por exemplo, eu repreendo, né? Nosso amado ancião e nossa amada irmã Adriana. Amém. Pessoal, tem gente que não sabe por quê. Sabe por quê? Quem ficou difícil sabe. Eu também caí uma vez. Eu também tinha coração difícil e coração de partir da igreja. Quem experimenta essa parte depois pode ajudar e pode conduzir outras pessoas. Quem nunca caiu, quem nunca foi repreendido, nem sabe. Por experimentar depois, pode aprender e pode conduzir outras pessoas. Como verdadeira experiência e verdadeira educação. Eu também, quando eu parti da igreja, voltando à igreja, eu pensei, eu perdi 10 anos. Mas Deus me ensinou algo mais importante. Que eu jamais poderei aprender na igreja. Irmãos, vocês ficaram doentes? Sim. Se ficar doente, nesse momento pode aprender alguma coisa. Nesse momento pode aprender exatamente quão importante é nossa saúde. Sim ou não? Sim. Quando tinha boa saúde, nem sabe, nem percebe. Quando perde saúde, dá para saber. Só perdendo pode aprender e pode descobrir o valor da saúde. Entenderam? Então, Deus permitiu para Davi cair no pecado. Deus permitiu para Mozart cair no pecado. Deus permite por quê? Deus quer ensinar uma coisa. Não porque Deus abandonou. Deus quer ensinar uma coisa mais importante. Entenderam? E depois, Davi, ele também se condenando, ele ficou muito difícil. Mas, um dia, ele se libertou. Ele aprendeu como pode sair dessa condenação de Satanás. Depois, sabe como ele fez? Ele começou a ensinar outras pessoas. Pessoal, eu caí no pecado. Eu me libertei dessa condenação. Irmãos, antes que vocês receberem salvação, vocês não podem explicar sobre salvação. Não é? E agora? Vocês receberam salvação, então vocês podem explicar para outras pessoas. Por quê? Aprenderam. Se não aprendessem, não poderiam falar sobre salvação. Sim ou não? Sim. Quem caiu uma vez, pode explicar. Quem nunca caiu, não pode saber. Não tem como saber. Quem entra nas dificuldades, quem já ficou doente, quem já perdeu, quem já caiu, essa pessoa pode experimentar, pode aprender e depois pode conduzir outras pessoas. Tá, vamos ler Salmos 51. Salmos capítulo 51, versículo 13. Acharam? Isaías capítulo 51. Não, desculpa, Salmos. Salmos 51.
Porque de repente Isaías ficou na minha frente, né? Eu amo Isaías. Não, Salmos. Sai. Salmo 51, versículo 13. Acharam? Quem quer ler? Tatiana, pode ler? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Irmãos, o que Davi aprendeu? Hein? Ele também sendo enganado por Satanás, ele cometeu pecados. Não é? E depois ele nem podia dormir, porque tinha tanta condenação. Não é verdade? Sim. E depois que ele se libertou dessa condenação, ele poderia explicar, ele poderia ensinar, e ele poderia conduzir outras pessoas que ficaram na mesma situação. Entenderam? Sim. Irmãos, vocês receberam salvação. E eu sei que todos vocês, depois da salvação, quiseram crescer na fé, sem problema, sem cair, sem repreensão, sempre com a fé. Um irmão bem fiel, maravilhoso, piedoso. Não é? Sim. Não é? Sim. Mas Satanás não deixou. E vocês, sendo enganados por Satanás, também caíram. Sim, tem irmãos que nunca caiu, como a irmã Rejane, nunca caiu. Sempre fielmente, só pela fé. Amém. Olha, ela sempre fica sentada com os filhos. Senta aqui, escuta bem. Filho. Tem esse tipo de irmãos. Mas, também, como outros irmãos, cai. Por que eu sou tão fraco? Por que não posso fazer vida espiritual como outros irmãos? Minha fé é tão fraca, tão pequena. Por que eu sou assim? Por que eu sou tão carnal? Pois já se condenaram? Sim. Irmãos, isso não é ruim. O que você está experimentando, vocês, no final, vocês podem ensinar para outras pessoas. Quando vocês se libertam pela fé. Quando Davi ainda não se libertou, ele estava bem agoniado, não podendo dormir, não podendo comer, não podendo descansar. Não é? Porque ainda não aprendeu. Mas no momento em que ele aprendeu direitinho como pode se libertar dessa condenação, ele começou a ensinar, começou a explicar. Assim como quem recebe salvação pode explicar. Sabe por que você ainda é pecador? Eu vou explicar. Hoje à tarde eu fiz um estudo bíblico com o filho do pastor Flávio. Hoje à tarde, por 2h30, né? Eu fiz estudo bíblico. Eu expliquei como pode receber perdão dos pecados. Por quê? Eu aprendi. E eu recebi salvação. Entenderam? E ele ainda não. Eu sei. E ele ainda não. Eu expliquei. Se ele aprendeu, ele vai explicar para outras pessoas. Por quê? Aprendeu. Sim. Sim ou não? Sim. Igual. Irmãos, nós recebemos salvação. Não é? Sim. Assim como Davi, ele foi escolhido por Deus, mas ele caiu. Pedro, ele foi escolhido por Jesus, mas caiu. E depois, eles aprenderam como podem se libertar de condenação de Satanás. Irmãos, se nossos irmãos também aprenderem sair de condenação, como posso sair de condenação? E nossos irmãos também, como Davi se tornou grande servo de Deus.
E como Pedro se tornou grande apóstolo de Deus, nossos irmãos também, mesmo tenha feito fraqueza, mas podem sair dessa condenação e podem viver fortemente pelo Evangelho. Entenderam? Tá, então vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 26. Mateus 26, 26. Acharam? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Irmãos, aqui o que tem? Pão. Não é? O que é pão? O que é pão? Isaías, fala. Tá. Em inglês, explica. O que é pão? Como eu posso entender? Pessoal, o que é pão? Para fazer pão, primeiro tem que triturar grão de trigo. Triturando, moendo, quebrando. Assim, pode fazer pão com a flor de farinha. Sim ou não? Sim. O que quer dizer? Jesus deu pão. Tomai. Pega esse pão e come esse pão. O que quer dizer? Como esse pão, meu corpo vai ser triturado, moído. Na cruz, eu vou ser destruído. Eu vou sofrer. Eu vou quebrar todo o meu corpo lá na cruz para salvar a vida de vocês. Assim, eu vou dar uma vida para vocês. Como esse pão. 26. Mateus 26, 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Aqui tem o quê? Um cálice, um vinho, não é? Sim. Tá. O que é vinho? Como faz vinho? É? Irmãos, tem que pegar uvas e tem que espremer. Não é? O que quer dizer? Jesus Cristo vai sofrer. Porque pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, meu corpo, minha vida, meu sangue, assim, todo vai ser destruída, quebrada lá na cruz. Porque por causa desse corpo, desse sangue, você pode ter liberdade, perdão dos pecados, para não ter mais condenação. Irmãos, Jesus deu pão e cálice para seus discípulos. Não é verdade? Sim. Só que, naquele momento, esses discípulos
não entenderam o que é esse pão, o que é esse cálice. Se esses discípulos entendessem, esse sangue de Jesus, esse corpo de Jesus, para me salvar, para me libertar, para me santificar. Mesmo que eu tenha pecados, defeitos, fraquezas, esse sangue e esse pão, esse corpo de Jesus, sofreu na cruz para tirar todos os meus pecados e toda a condenação e toda a maldição. Irmãos, se esse Pedro e outros discípulos entendessem o significado de pão e de cálice, eles, quando caíram no pecado, quando erraram, e quando Pedro negou Jesus Cristo, ele cairia na tentação e na condenação? Não cairia. Mas porque eles não sabiam o que significa. Eles só comeram e beberam, mas não entenderam. Irmãos, hoje em dia também igual. Quem não sabe o que é corpo de Jesus e sangue de Jesus, mesmo que ouvindo, depois ficam falando que eu sou pecador, eu tenho pecados. Quem fala assim? Quem não entendeu porque Jesus deu o seu sangue na cruz. Não é verdade? Sim. Mas, na verdade, aqui 28, por que o sangue de Jesus foi derramado? Então, vamos ler 28. O que significa? 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para Remissão de pecados. o sangue de Jesus foi derramado para remissão de pecados. Não é? Sim. Tá. Então, Pedro, ele comete pecados e ia cometer pecados. Jesus já sabia que Pedro, você vai me negar antes Cavalcante. Você vai me negar. Vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia, não é? Sim. Então, se Pedro entendesse, esse cálice, pelos meus pecados, meus defeitos, meus erros, tá? Então, no momento em que Satanás me condena, no momento em que eu caio no pecado, esse sangue vai me libertar. Se Pedro tomasse cálice entendendo o verdadeiro significado, então, mesmo ele negando, ele poderia perceber. Por isso naquele dia Jesus me deu cálice. Sabendo que eu ia cair. Eu neguei, mas ele não poderia se libertar. Só que, naquele momento, ele não entendendo, quando Satanás condenou, ele ficou se condenando. Eu não vou ser mais discípulo. Não sou. Eu não tenho nenhum merecimento. Não tenho nenhuma condição para ser. Ele acabou voltando à sua terra. Por quê? Ele não podia ganhar de condenação. Irmãos, mas por que Jesus deu esse cálice? Esse cálice significa sangue de Jesus. Irmãos, se nós soubermos exatamente o poder de sangue de Jesus, nós nunca cairemos na condenação de Satanás. Os irmãos receberam a salvação pelo sangue de Jesus. Receberam a salvação. Mas, depois da salvação, quando cai no pecado, não tem mais dependente de sangue de Jesus. E acabam se condenando, se julgando, se acusando e depois perde toda a força, toda a liberdade e toda a paz. Vamos ler a Bíblia. 1 Pedro capítulo 1,
18. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Acharam? Quem quer ler? Ninguém quer? Meio pode ler? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatado do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Irmãos, aqui o que está escrito? Nós somos as pessoas que sempre cometem pecados. Quem somos nós? Aqui está escrito, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Irmãos, o que é fútil procedimento? Irmãos, Bíblia fala, nós somos fracos e nós sempre caímos. Antes da salvação, também nós sempre caímos. E depois da salvação também, nós sempre caímos. Por quê? Isso é nossa natureza, isso é nossa pessoa. Entenderam? Isso é nosso costume, sempre caímos. E nesse momento, como nós podemos nos libertar de condenação, de acusação? Como? Aqui, 19 está escrito. Vamos ler 19, 1, 2, 3, já? De novo. Mais alto, 1, 2, 3, já? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Com que? Com que? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, sabe por que Jesus deu cálice para Pedro? Para Pedro, para não cair na condenação. Jesus sabia, Pedro, você vai negar, você vai cometer pecados, você vai errar, você vai cair de novo. Nesse momento, você se lembre desse sangue. Você olha a sangue. Você depende desse sangue. Por quê? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Só esse sangue nos liberta de condenação. Entenderam? Sim. Esse sangue foi derramado para purificar todos os meus pecados. Irmãos, o sangue já purificou, já tirou, já remiu todos os nossos pecados. Amém. Amém. Vocês estão cometendo pecados, não é? Esses pecados, pelo sangue de Jesus, já foram perdoados. Para não ter mais condenação, para você não perder mais força do coração, para não perder mais liberdade diante de Deus. Irmãos, por favor, não fiquem na condenação. O único caminho, a única coisa que pode nos libertar de condenação é pelo sangue de Jesus.
Vamos ler mais uma palavra. Hebreus capítulo 9. Hebreus, pouco antes. Hebreus capítulo 12, versículo... Não, capítulo 9, 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Acharam? 3, 1, 2, 3, já? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, muitas pessoas sabem essa palavra. Sabem. Porque, irmãos, sabe como tem que fazer? Tem que crer. Quem sabe só e quem crê nessa palavra é diferente. Aqui o que está escrito? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. É sangue de quem? Sangue de Jesus. Pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por? Uma vez por? Foi quando? Foi quando? Quando Jesus morreu na cruz, ele deu todo o seu sangue, não é? Uma vez por? Por? Todas. Tendo obtido eterna redenção. Irmãos, Deus nos perdoou para sempre. Para nos dar eterna redenção. Irmãos, você tem condenação por algum pecado? Esse pecado e essa condenação já acabou eternamente na cruz. Para vocês terem liberdade e não mais condenação. Entenderam? Sim. Por não ter mais maldição para vocês, Deus pode trabalhar, Deus pode escutar o oração de vocês. Deus vai ajudar, vai abençoar na vida de vocês. Você tem que ter essa coragem, essa liberdade diante de Deus. Entenderam? Sim. Tá, então vamos ler mais uma palavra. Hebreus capítulo 12, 22. Hebreus capítulo 12, 22. Acharam? Quem quer ler? 12, 22. Hebreus 12, 22. Ninguém quer ler? Não, você não quer ler? Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Irmãos, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que quer dizer?
Irmãos, em Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel. Não é? Sim. E depois, o que aconteceu? Aqui tem uma palavra, né? Ao sangue da aspersão. O que quer dizer? Tá, você guarda essa palavra, tá? O sangue da aspersão, tá? Guarda, tá? E agora vamos ler Gênesis 4. Gênesis 4. Versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. Eu vou ler. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? 10. E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Irmãos, Abel, ele morreu, porque Caim matou, não é? Sim. Então, esse Abel ficou muito injustiçado. Porque me matou? O que eu errei? Eu só ofertei como Deus queria. Deus aceita minha oferta. O que eu errei? Porque Caim me matou. Esse Abel, ele reclamou e clamou a Deus. Não é verdade? Por que ele reclamou? Ele reclamou a Deus. Por quê? Eu não deveria ser morto. Esse Caim, ele, Senhor, por favor, mate Caim também, amaldiçoe ao Caim. Senhor, por favor, bate nele, bate. Entenderam? Então, esse sangue do Abel ficou clamando a Deus. Reclamando. Não é? Não é? Sim. Tá? Então, irmãos, olhem aqui. Vamos comparar dois tipos de sangues. Sangue de Abel e sangue de Jesus. Esse sangue de Abel, ele ficou clamando a Deus. Por quê? Eu não errei. O que eu fiz, eu não errei nada. Mas porque me matou. Assim, pela sua justiça, ele ficou clamando a Deus. Não é? Sim. Tá? Agora, vamos comparar com o sangue de Jesus. Como esse sangue de Jesus fez? Tá? Vamos ler. Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Vinte e dois. Acharam? Sim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. É sobre quem? É sobre quem? Pessoal, quem nunca cometeu pecado? Jesus. Isso é Jesus Cristo. Não é? Sim. Tá? 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se
aquele que julga retamente. E 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Tá, irmãos, o sangue de Abel, ele ficou muito injustiçado. Ele ficou reclamando. Não é? Sim. Pessoal, e Jesus Cristo, ele morreu. Porque ele errou? Não. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele reclamou? Ele clamou? Não, nada. Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ficou quieto. Ele morreu por nós, não por si mesmo. Não reclamou nada. E ainda ele derramou todo o seu sangue na cruz. Irmãos, todo o sangue de Jesus caiu no chão. Na cruz, todo o sangue caiu no chão. Sim ou não? Sim. Tá. Aonde sangue caiu? Aonde? Aonde? No chão. Mais alto. Aonde? No chão. No nosso coração. Por quê? Sangue caiu na terra. O que é terra? Nosso coração. Deus queria purificar todos os pecados do nosso coração. Quem aceita esse sangue nunca e jamais vai ter condenação. Por quê? Dependendo do sangue de Jesus. Deus queria dar cálice para Pedro. Pedro, toma esse cálice. Você jamais vai ter condenação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Pois agora já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pedro, toma esse cálice. Na sua vida, você vai ter condenação de novo. Quando você erra, quando você comete pecados, você vai ficar na condenação. Como Davi, como Saul, como outros, você também vai ter condenação. Mas pega esse cálice. Se pegar esse cálice e depender desse sangue, você jamais vai ter condenação. Irmãos, você tem pecados ou não? Todos os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus? Sim. No seu coração não tem mais pecados? Não tem mais condenação? Não tem mais acusação? Irmãos, se levantem rapidamente pelo Evangelho. Vamos pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Através de nós, Deus quer pregar o Evangelho. Deus quer utilizar nossa boca, nosso corpo, nossa vida pelo Evangelho. Amém? Amém. Hoje muitas pessoas estão condenadas. Porque tem erro, tem fraqueza, tem defeito. Irmãos, Deus nos salvou. Primeiro, porque Deus queria ensinar esse evangelho para outras pessoas. Por isso, Deus nos ensina primeiro. Vamos pregar esse evangelho. Vamos ensinar essa liberdade. Realmente, o Brasil vai mudar se aprender essa liberdade e essa verdade do evangelho. Amém? Amém. Então, hoje até aqui, vamos orar e terminar. Senhor Santo Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado. Por muito tempo, Satanás nos acusou. Como Davi, como Pedro, realmente eles, enquanto ouviram essa condenação,
nem podem dormir, nem podem descansar. Mas, Senhor Jesus nos deu esse precioso sangue que nos libertou. Realmente, por causa de sangue de Jesus, nós podemos ter verdadeira paz e verdadeira salvação. Senhor, realmente, Satanás não tem como mais nos condenar, porque em Cristo não há mais condenação. Senhor, abençoe a todos nossos irmãos para crescer na fé, para ser grande trabalhador do Evangelho aqui no Brasil. Nós queremos entregar nossas vidas nas tuas mãos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.